Olá, irmãos, bem-vindos ao canal, tá bom? Eu peço que você, se ainda não é inscrito, se inscreva no canal, deixe seu like, ative as notificações e comente o que você achou desse vídeo. Bom, eu vou colocar para vocês o trecho em que o pastor Júnior Trovão, ele sai em defesa do pastor Ezequias, né? Antes de tudo, eu tenho que reconhecer também que ele fez algumas considerações muito boas, né, na live, se não me engano foi uma live que ele fez, onde ele explica algumas coisas sobre profecias e que a gente pode ser levado a profetizar de forma errônea, nem sempre pelo diabo. Pode ser que alguém profetiza sendo usado pelo diabo, sim, pode ser uma profecia desse sentido, dessa natureza, mas pode ser que seja levado pela emoção, por algum sentimento, por algo que esteja acontecendo e também pela sua razão. Tudo bem, até aí bem legal. Só que aí o pastor, ele sai em defesa do pastor Ezequias, e algo que ele fala que vocês vão ouvir, para mim é muito grave. Eu vou explicar por quê, tá bom? Vamos pro vídeo. A morte vai passar e vai ceifar muito. Isso aí ele está comentando a profecia do pastor Ezequias. Muitas vidas. Irmãos, é uma mensagem. E quem sou eu para não crer? Eu prefiro crer do que desacreditar. Quem sou eu para não crer, né? Veja só. Então ele diz, eu prefiro crer do que desacreditar. Por quê? Porque se é de Deus, eu sei que ele é um homem de Deus. Então vamos lá. Eu prefiro crer, ou seja, eu prefiro acreditar do que duvidar, né? Gente, eu dou um conselho para vocês diferente. Não tendo fundamento bíblico, não tendo base bíblica nenhuma, não tendo respaldo bíblico, você deve preferir duvidar do que acreditar. Mas você não vai só duvidar, você vai duvidar no sentido de que você não vai tomar ainda como verdade o que disserem para você. Você vai estudar, você vai procurar, você vai examinar as escrituras e buscar se de fato nas escrituras, se você tem na escritura sagrada algo que esteja de acordo com o que foi profetizado, tá bom? Não tendo, não acredite. Não entre nessa onda de eu prefiro acreditar do que duvidar só porque quem está falando é um pastor, ou é um apóstolo, ou seja lá quem for. Não, fulano é um homem de Deus, então eu vou acreditar. Homens de Deus também erram, gente. Homens de Deus também pecam. Homens de Deus podem ser levados por seus desejos e por emoções. Então, antes de dizer eu prefiro acreditar do que duvidar, a minha opinião, a opinião do irmão Evandro, eu prefiro duvidar do que acreditar. E não só duvidar, eu vou ouvir, eu vou estudar o que me falaram, eu vou analisar e buscar na Bíblia se há algum fundamento, se realmente há algo na Bíblia que diga ou que me ajude a entender se é certo ou errado o que estão profetizando. Aí sim eu vou poder dizer, não, agora eu acredito, porque eu vi que tem fundamento bíblico. Mas não tendo, não vá nessa de eu prefiro acreditar do que duvidar, porque quem está me falando é o fulano tal. Pode ser quem for, meu irmão. Pode ser quem for, pode ser o homem mais santo, eu não sei nem quem é. Pode ser a pessoa mais inteligente, mais conhecedora. Pode ser quem for. Qualquer coisa que ela lhe falar, não saia engolindo sem antes analisar. O apóstolo Paulo, eu sempre dou esse exemplo. Pregando para os bereanos, eles começavam a examinar, comparar se o que Paulo ensinava realmente era o que realmente estava escrito nas leis, na lei e nos profetas. Era isso, eles examinavam para ver se realmente o que Paulo falava era verdade. E eles não ficavam disso, não, gente, é Paulo que está falando, eu prefiro crer do que duvidar. Que conversa é essa? Eles iam investigar, e Paulo elogiou eles, disse, os de Bereia são mais nobres. Se você quer ser um cristão nobre como os de Bereia, estude, examine aquilo que falam para você, e não importa quem seja, o pregador mais famoso, aquele do fogo que você gosta, ou não sei, se você é pentecostal, aquele do reteté que você gosta, se você é tradicional, aquele homem mais inteligente, o maior teólogo, não importa quem seja, antes de você sair acreditando no que dizem, antes de você sair acreditando nessas profecias, nessas revelações, nesses sonhos, nessas visões, estude para ver se realmente tem um fundamento bíblico, e não saia aceitando de primeiro, duvide primeiro para depois acreditar. Porque a dúvida, ela vai te levar, se você realmente quiser saber a verdade,
A dúvida te leva a buscar pela verdade, a estudar, a obter conhecimento. Você vai começar a abrir sua mente para realmente entender a Bíblia, e assim você vai ver se realmente o que estão falando para você é verdade. Muitas pessoas estão sendo enganadas porque entram nessa conversa. Ah, eu prefiro acreditar do que duvidar, porque quem está falando é um homem de Deus. E tudo que é de Deus vai se cumprir, pastor. E se não se cumprir, não foi Deus que falou. É simples, irmãos. E se não se cumprir, ele deixa de ser homem de Deus? Não, jamais deixará de ser homem de Deus. Porque nós não podemos, de fato, por causa de uma profecia, dizer que ele não será homem de Deus. Será mesmo que foi só uma profecia? Será mesmo? Analise aí a forma, os ensinos dados. E é complicado. Porque quando o pastor Ezequias faz isso, ele joga todo o nome dos evangélicos, do cristianismo, no mesmo saco. E as pessoas que olham de fora começam a julgar, a considerar todos os cristãos iguais ao pastor Ezequias e a esse povo que gosta de profecias. Por isso que para mim ele errou na profecia e ele é um falso profeta, tá bom? Por uma profecia mentirosa. Não é um simples erro, gente. Não é um simples erro. Um erro dessa natureza, um erro quanto ao ensino da Bíblia, ele tem que ser tido como algo muito importante para que a gente possa observar agora. Ele errou essa profecia, ele falou algo da parte de Deus, não era. Se uma pessoa faz isso, comece a rever tudo o que ela tem ensinado, todos os estudos que essa pessoa tem passado, todas as pregações, tudo. Passe a observar, tome muito cuidado, porque se ele errou em essa profecia, ele pode ter errado em outras e em outros estudos. Examine a escritura, é um conselho que eu dou para vocês, examine. Eu já falei antes, não acredite em ninguém sem antes examinar se realmente é verdade. Eu estou aqui falando para vocês, mas não fique só aqui não. Ah, o irmão do canal tal falou, é verdade. Não, vá para a Bíblia, pesquise, qualquer coisa que eu falar, qualquer assunto. Eu posso estar aqui falando para vocês com certeza, eu acredito, mas vá ver na Bíblia se realmente o que eu estou falando é verdade. Se não for, é mentira. Se o que eu estiver falando não tiver base bíblica, então não foi Deus que falou. Não adianta dizer aqui, Deus está falando, eu nem falo isso. Então, é isso aí que o pastor Júnior Trovão falou em defesa do pastor, né? Tudo bem que ele queira amenizar mais a imagem do pastor, parece que são amigos, não é? Já pregou lá, como ele fala em outros momentos, várias vezes e tal, mas a verdade é que o pastor mentiu, ele errou, não se cumpriu. Dia 30, hoje estou gravando, são 13h32 da tarde, 1h32 aqui em Rondônia, né, no estado. Então ele errou a profecia, essa profecia não veio de Deus. E como é que você vai acreditar? Só para terminar, tá? Como é que fica a situação? Como é que você vai acreditar em um conselho que um homem desses, que deu uma profecia mentirosa, como é que você vai acreditar numa pessoa dessa? O cristão, principalmente o líder, ele tem que passar confiança nas suas palavras. Por isso que todas as suas palavras devem ser guiadas pela Bíblia. Porque se ele fala algo e está errado, como é que os seus liderados vão olhar para ele? E quando ele for dar algum conselho, veja a situação difícil que vai ser na mente de um liderado. Será que ele não está errando de novo? Ah, mas foi Deus que me disse. Mas o Senhor disse naquela vez também que foi Deus que lhe revelou. Então você vê que é muito sério. A gente tem que prestar muita atenção antes de falar Deus me disse. Agora, se você disser, eu acho que vai acontecer isso com base em análise, com base nos acontecimentos, é outro papo. Agora você dizer, Deus me mostrou que vai acontecer e não acontece, aí não dá. A credibilidade dele vai para a lama. Como é que os fiéis vão acreditar nele? Então é isso que está em jogo. Deixa aí seu comentário, o que você acha sobre esse assunto. Não tô aqui levando em um tribunal, vamos dizer assim, o pastor Júnior Trovão por ter defendido o pastor Ezequias. Ele tem os motivos deles para ter defendido. Discordo dele dizer que prefere acreditar do que duvidar.
Na minha opinião, todos devem primeiro duvidar e buscar estudos, buscar conhecimento, buscar na Bíblia as comprovações para então dizer eu acredito ou eu não acredito. Mas dizer eu prefiro acreditar do que duvidar, para mim é ficar em cima do muro, é não tomar uma posição. Deus abençoe a todos. Se você discorda, tudo bem, não tem problema nenhum. Comente aí. Até o próximo vídeo.